Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, por mais um dia nesta vida, mais uma oportunidade. Nós estamos aqui para gravar o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, o terceiro vídeo, o terceiro Evangelho dessa série. Você aí, aonde você se encontra, se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas não se esqueça de escrever aí na nossa página para nos ajudar. Você aí da Itália, dos Estados Unidos, Eliane, Raquel, você aí de Portugal, nossa irmã de Portugal, que pediu para tocar as nossas músicas no seu grupo, usar os nossos ensinamentos. Você aí da Bolívia, nossa irmã Shirley, e a nossa irmã Yasmina, irmã Elvira, sua mamacita, todos os nossos irmãos de todos os estados do Brasil, da grande São Paulo, do Facebook, do YouTube e do Instagram. Neste momento, estamos iniciando o estudo do Evangelho no Lar. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje é a aliança da ciência com a religião. Em primeiro lugar, vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinita. Tu, Senhor, que está presente em todos os lugares, no céu, na terra, no macro, no microcosmo, nas dimensões espirituais. Tu criaste este infinito unicamente pela Tua palavra. Tu ordenaste e tudo se fez. Nós fazemos parte dele. Senhor Jesus, dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão no Espírito, que refrigera a alma. Nos liberta, Senhor, da escravidão do homem, da escravidão religiosa. Tem misericórdia do nosso planeta Terra, é a nossa morada provisória. É o nosso educandário, nós precisamos dela para evoluir. Do nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo, que o homem, com seu tentáculo das trevas, quer destruir a nossa herança. Resplandeça a sua luz e ela desaparecerá, porque treva e ausência de luz. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto este Evangelho no Lar, de número 3, em nome de Jesus. Hoje nós vamos entoar uma canção de nossa composição, que é homenagem ao maior médium de todos os tempos, nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Era um dia feliz, o Brasil todo bailou, foi na taça do mundo, Cafu levantou, mas em Minas cheia
seus olhos fechou, Chico Xavier para casa voltou, mas um rastro de luz ele deixou numa vida sofrida de homenagem de amor, mas um rastro de luz ele deixou numa vida sofrida de humildade e amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, exemplo de amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, exemplo de amor. Ele foi perseguido, nunca revidou, um exemplo de Cristo, de humildade e amor. Nos braços da sua mãe, para o céu voou, para o mundo melhor, onde veio o amor. Nos braços da sua mãe, para o céu voou, para o mundo melhor, onde veio o amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, exemplo de amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, exemplo de amor, exemplo de amor. O nome de Deus seja eternamente louvado. Continuando o nosso estudo, queremos avisar a você, minha irmã, você, meu irmão, se você está aí em casa, né? Coloque uma vasilha de água aí para ser fluidificada. Logo no final nós fazemos a oração para que essa água seja fluidificada, seja colocado nela o fluido que você necessita, o antídoto que você necessita. Depois você coloca na garrafa de água, né, no filtro, no lugar onde a família toma água, coloca também na água do animalzinho, do gatinho, do cachorrinho, principalmente se você perceber que ele está meio estressado, né? E também convidamos a você de outro país, que nós não falamos o nome, manda um e-mail para nós, onde você está,
o nome do seu país, do estado. E nós então, no próximo evangelho, nós falamos o seu nome, falamos o seu país. Você está compreendendo? E nos dá orientação, sugestão, o que é melhor para nós melhorarmos. Porque nós não somos professores, não. Nós somos eternos aprendizes. Nós sempre procuramos fazer o melhor. Porque é para você e para Jesus. Você compreende? Nós temos outros estudos no YouTube, no Face, no Instagram, que é renascer para uma vida melhor. Vida além da vida, nós estudamos as obras básicas do livro de André Luiz. O último capítulo que nós colocamos é o capítulo 14, que é capítulo 14 do livro Os Mensageiros, né? Que é a proteção de Deus. Assista. Nós já colocamos no nosso estudo Vida Além da Vida, nós já fizemos Nosso Lar, Os Mensageiros, já estamos no capítulo 14, mas vamos gravar o capítulo 15 do Mensageiro de Luz. Vamos gravar toda a série de André Luiz. E também, uma vez por semana, nós fazemos o Evangelho no Lar. Esse é o número 303. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, capítulo 1. Hoje nós vamos falar da ciência, da aliança da ciência com a religião. Essa é a missão do Espiritismo. Para começar, para comentar sobre isso, nós vamos voltar um pouquinho. Você que tem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lê a introdução, onde Kardec conta sobre Sócrates e Platão. Sócrates e Platão foi os primórdios que enviaram, falaram do Espiritismo, né? Que é o precursor do espiritualismo. Depois, então, Jesus de Nazaré trouxe a segunda revelação sobre a espiritualidade, quem somos, de onde nós somos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que você tem que aprender, meu irmão, leia, você, meu irmão religioso, não tenha medo da verdade, não. Leia o Livro dos Espíritos. São apenas 1019 perguntas e respostas. A doutrina dos Espíritos, a doutrina do Livro dos Espíritos, não é uma religião, não é uma igreja, não é uma nova religião. É uma ciência, filosofia e espiritualidade. Simplesmente você vai achar a pergunta e a resposta que você gostaria de fazer. Porque todos nós, o espírito, que nós somos espírito, não fala do corpo não, porque este corpo, ele vai morrer. Porque ele é pó e ao pó voltará. Eclesiastes 12, versículo 6. Esse corpo, ele já foi condenado, ele vai morrer. Mas esse que está falando, o espírito, a inteligência, o pensamento é o espírito. Essa é a semelhança de Deus. Você é eterno. Você, minha irmã, você não é pequena, não se considera menor do que os outros, não. Nós somos todos iguais perante Deus. Se alguém sabe um pouquinho mais é porque aprendeu, mas você também pode aprender. O que nós vamos explicar para você, o melhor é você ter um livro e estudar. Sócrates, ele fala da união, da necessidade da religião com a ciência. A ciência é a lei física, a lei material.
A religião é a lei espiritual. O sábio, o cientista Alberto Einstein, ele escreveu que a religião sem a ciência é cega. Mas a ciência sem a religião é manca. Porque uma depende da outra. A religião, ela revela a verdade, o mundo espiritual. E a ciência procura a verdade. Ela quer descobrir a verdade e ter prova. Hoje, né? Então, continuamos lá em Sócrates. Sócrates, naquele tempo, há quase 300 anos antes de Cristo, a igreja, os fariseus, perseguiam Sócrates e Platão. Sabe por quê? Porque eles questionavam contra a igreja. Ele tinha certeza que não era o sol que andava, é a terra que andava, não era o sol não. E que o espírito, o homem, tem dois corpos, o material e o espiritual. O espírito, ele não morre. Ele tinha certeza que se o homem morrer, com certeza ele vai encontrar com seus antecedentes, os seus antecessores que se foram antes dele, porque eles vão estar em algum lugar. Ele não sabia explicar mais ou menos onde é que estava, mas ele sabia que existia um outro lugar. Você compreende? Então, por causa disso, a igreja que pregava, e olha, tem irmão que até hoje ainda acredita nisso, que a terra era quadrada. E que não é a terra que girava, não, é o sol. Aí então condenou ele à morte, assassinou por causa dessas verdades. O Senhor Jesus veio. Percebe no nosso estudo? Esta igreja, ela não aceitou o primeiro casal. Criou Adão e Eva, que é completamente incoerente. Deus enviou os 10 mandamentos, a carta magna. Eles também não aceitaram criar a lei do homem. O Senhor, Deus enviou o seu Filho Jesus, o primogênito. Eles também não aceitaram. Então vamos de Sócrates para o nosso irmão Paulo. O apóstolo Paulo foi o precursor dos evangélicos cristãos, do cristianismo. Quem criou o cristianismo foi o apóstolo Paulo. Ele foi um doutor da lei. Ele perseguia e matava quem pregasse Jesus. Mas um dia um encontro pessoal com Jesus no deserto, na entrada de Damasco, ele conheceu Jesus e passou a ser um servidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E ele escreve na sua epístola, você meu irmão, que se julga dono da verdade, você que se acha salvo, você acha que é a única bolachinha do pacote, raciocina, meu irmão, para o seu bem, ainda é tempo. Descobrir a verdade, fazer o bem, sempre é melhor aperfeiçoar. Não fica estagnado, não. Nós temos uma caminhada itinerante para a luz. Paulo, ele escreve, percebe aquele Deus que a igreja criou? Porque nós falamos do Deus que criou o homem. E falamos e criticamos o Deus que o homem criou. Porque o homem não aceita ser menor do que Deus. A igreja não aceita ser menor do que Deus. Ela quer ser maior. Ela quer saber tudo. Mas a lei de Deus é imutável. E o apóstolo Paulo, ele escreve, Deus verdadeiro não é o homem que mente ou se arrepende.
Deus não mente nem se arrepende. Presta atenção, meu irmão. O Deus da igreja, ele mente. Josué escreve lá no livro de Josué que Josué orou e o sol parou. Meu irmão, o sol não anda, o sol é estrela. Não tem condição. Estrela não anda, estrela é parada. Lá na história do dilúvio, que é uma história incoerente, não tem condição de haver dilúvio na terra. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter ungido o rei Saul e ungiu Davi. Percebe? Paulo, conhecedor da lei. Depois conhecedor do cristianismo. Ele declara que Deus não mente e Deus também não se arrepende. Presta atenção. Existe um Deus único que revelou a Abraão, tirou Abraão da cidade de Ur, porque lá eles adoravam 3 deuses, 3, e adoravam a imagem de escultura. Por que que Deus enviou legislador Moisés no Egito para libertar o povo de Israel? Porque lá eles também serviam 3 deuses e adoravam a imagem de escultura. Querido irmão, nós estamos no século XXI. Não tem uma igreja que adora 3 deuses, 2. Porque os evangélicos protestantes também adoram 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é onisciente. Ensinou Jesus no capítulo 17 do Evangelho segundo João. O salmista Davi também testifica que Deus é onisciente. Deus é onisciente, não Jesus. A missão do Espiritismo é fazer isso, porque a igreja e a religião precisam andar junto. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, veio para ensinar a unificação. Percebe? Nós somos uma família, mas é universal. Quem separa é a igreja. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Jesus é o irmão maior. O Evangelho, a doutrina do Evangelho, que nós falamos na carta para quer conhecer verdadeiramente o verdadeiro cristão, a doutrina do cristianismo, que é a carta magna, é o capítulo 7, 6 e 5. 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Essa é a carta magna do verdadeiro cristão. Meu irmão, examina aí. Vê se a tua igreja está enquadrada no Sermão da Montanha. Essa é a carta magna. Você que tem preconceito, o Senhor Jesus declara para João Evangelista, aquele que tem preconceito está nas trevas. Deus não está nele e ele não está em Deus. Você quer estar na luz ou quer estar nas trevas? Não é nós que estamos falando. Não é nós, não é o Espiritismo que criou isso. Você adora. Você, irmão evangélico protestante, você segue os 4 dogmas da igreja. O céu único, o inferno eterno. O inferno eterno, o Senhor Jesus fala nas bodas, na parábola das bodas. O espírito que for atirado nas trevas exterior, se ele errar, ele vai para as trevas exterior. Não tem mãozinha na cabeça, não. Não tem um jeitinho, não adianta ser filho do rei, não. Ele vai para as trevas. Mas de lá ele vai sair, quando ele pagar o último centavo, ele sai. Não é eterno. O inferno da igreja é eterno. Você ir para lá, você nunca mais sai. Mas tem uma coisa, você pode comprar. Você não acha isso meio complicado? O céu, você prega o céu único.
Você não lê a Bíblia, não. Você não tem o Evangelho de João. Lê 14 de João. Tem duas coisas que você pode compreender. Você que acha que Jesus é Deus e que existe um céu só. Percebe? João 14. Então disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Crê em mim. Crê em Deus. Veja, fala para acreditar nele e acreditar em Deus. Deus, ele não é Deus, porque ele fala acredita em mim e acredita em Deus. Porque na casa do Pai, veja que ele chama Deus de Pai. Há muitas moradas. Meu irmão, pensa, raciocina, nesse universo infinito, que não tem, é infinito, não tem um final de planetas, de mundo, de dimensões espirituais, de mundos paralelos. Você acha que Deus ia criar tudo isso unicamente, colocar vida só no planeta Terra? O planeta mais pequeno do sistema solar. Eu costumo comparar o universo com o planeta Terra, é um caminhão cheio de melancia e um grão de ervilha dentro desse caminhão. O grão de ervilha é o planeta Terra. Vamos estudar, vamos conhecer a verdade, porque o único que pode unificar o mundo é o Evangelho. Sem as boas novas, o mundo será dividido. As igrejas, religião, quer dizer religar o homem. A igreja faz tudo o contrário. Assim como nós falamos que tudo, ela está sempre na contramão da verdade, a religião também é isto. Ela faz o contrário, a missão dela, ela veio para unir. Por isso que Jesus fala, eu vim para consertar, eu vim para ensinar a obedecer. A doutrina dos Espíritos não é uma nova doutrina. Não, é o Consolador prometido por Jesus. Porque Jesus sabia que quando ele fosse crucificado, quando ele voltasse para o plano espiritual, a igreja ia dar de cima novamente, ia levantar com os seus tentáculos das trevas, perseguir os seus discípulos. E eles esqueceria de muitas das coisas. Então, muitas coisas, por exemplo, a reencarnação. O Senhor Jesus falou o tempo todo sobre reencarnação, mas não podia dizer direto, porque o homem não tinha condição de entender. Meu irmão, você que prega contra a reencarnação, é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Percebe? A Igreja Católica Apostólica Romana tirou no ano 552, não é 1000 não, 552. Hoje nós temos internet. Vai na internet, a história da Rainha Teodora. Ela obrigou a Igreja Católica a tirar, mudar reencarnação para ressurreição. É a mesma coisa. Ressurreição, reencarnação, quer dizer reaparecer, renascer novamente, tornar-lhe a vida. Como Jó, lá no livro de Jó, Jó tinha certeza que ele, morrendo, mas ele ia retornar. Ele tinha certeza disso. E não fala da ressurreição, não. Você compreende? É isso. Você que prega, fica o tempo todo testificando que Jesus é Deus. Como que isso você agradasse a Jesus? Você está prejudicando a você mesmo. Você está estagnando, você está puxando o freio de mão da humanidade. Que diferença faz você dizer que Jesus é Deus o que não é? Você acreditar na reencarnação? Alguém perguntou para mim, dá uma prova para mim que a reencarnação existe, que o mundo espiritual existe. Eu posso provar para você. Então prova aí, dá um tempo, você vai morrer. Você não vai ficar para semente. Quando você desencarnar, você for para o outro lado da vida, você vai saber. O outro pergunta para mim como é que eu
conhecedor da Bíblia. Deixo de seguir a Bíblia para seguir o livro dos Espíritos. Simplesmente, meu irmão, porque o livro dos Espíritos tem 1.200 perguntas e respostas. A Bíblia tem centenas de perguntas, mas não tem resposta. Aí então eles falam assim, não, é porque você não entende, você não tem o Espírito Santo para fazer você entender. Se o Espírito Santo que você acha que existe, eu falo do Espírito Santo da igreja, da Trindade. Porque todo o Espírito que prega o Evangelho, que prega boas novas, é santificado. Santificado na verdade, que é o Evangelho de Jesus. E aí eu faço a pergunta para você. Responda aí, faz um comentário, coloca aí. Diga, responda para nós qual é o problema que tinha no primeiro casal que Deus criou, que precisou a igreja criar Adão e Eva. Responda para nós onde é que está o erro dos 10 mandamentos, a carta magna, que a igreja não aceitou os 10 mandamentos, as duas igrejas não aceitou. Porque tem algum erro nos 10 mandamentos? Simplesmente. Aí se você quiser responder por que a igreja não aceitou Jesus, aí é com você. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um administrador desse grupo. Eu convido a você. Participa conosco. Estuda conosco. Não custa nada. Não tenha medo da verdade não, meu irmão. Faça pergunta, questiona. Não aceita as coisas de mão beijada, não. O homem, a igreja, veio para complicar, não para explicar. Essa resposta você não encontra na igreja. Eu tive esses problemas. Mas eu não acredito no mundo espiritual, eu não acredito no Espírito porque eu não vejo ele. Se você acredita só no que você vê, por que você não coloca a mão no fio de luz ligado, desencapado? Coloca a mão nele. Porque você não vê a energia. Por que você tem medo de colocar a mão no fio descascado? Você não está vendo a energia. Ela não existe. O mundo espiritual existe. Eu tenho prova. Porque os espíritos, quando manifestam, materializa. Eu toco nele, eu sinto o calor dele, eu abraço ele, sinto a respiração, o cheiro, o bater do coração dele. Agora, se você não acredita, é um problema seu. É o livre-arbítrio, meu irmão. Se preocupa, não? Nós, conhecedores da terceira revelação, nós temos uma palavra. Nós não temos pressa nenhuma, porque nós temos a eternidade toda para aprender. Se você não aprende com 100 anos, você vai aprender daqui 1000 anos. Um dia você vai aprender, porque você é filho de Deus. Deus não vai desistir de você. Ele não desiste de ninguém. Ele nos ama. Ele ama todos nós. Não tem povo de Deus, homem de Deus. Todos nós somos povo de Deus, somos todos homens e mulheres de Deus. Deus não faz acepção de ninguém. A separação é da igreja. A igreja que separa. O Mestre Jesus nos advertiu. Reino dividido não subsistirá. Irmãos evangélicos, existe uma dominação mais dividida do que vocês. Será que você não dá para você perceber isso? Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor. Dando prosseguimento, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nós lhe rogamos, fluidifique esta água, coloca nela o antídoto necessário. Que este que vai tomar essa água precisa, o fluido, o antídoto necessário. Senhor Jesus, tem misericórdia dos países que estão em guerra. Tem misericórdia daqueles nossos irmãos, daquelas religiões radicais que matam em nome de Deus. Meu irmão, Deus é amor, nada existe fora deste amor. Você, meu irmão, que tem para esquecer, Senhor Jesus, tem misericórdia.
desses nossos irmãos que nos perseguem, nos caluniam, nos humilham, simplesmente porque nós procuramos estudar a sua palavra, andar na sua palavra. A promessa é essa que o Senhor deu a Abraão, olha, que tão somente obedecer a palavra e andar nos meus estatutos, entrarás na terra santa. Ele nos mandou fazer batismo, santa ceia, pagar dízimo, ser escravo, porque hoje a igreja é escravidão. Senhor, nos liberta da escravidão religiosa, do pecado e da morte que a igreja inventou na história mentirosa de Adão e Eva. E nos leva para a verdade, para a tua verdade, que amor é incondicional. O teu evangelho que nada existe fora deste amor. Senhor, abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos jovens. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão na Cracolândia, aqueles que estão estagnados, Senhor, por causa das drogas. Mas uma coisa nós lhe pedimos, Senhor, tem misericórdia, mais misericórdia das autoridades, dos governantes, dos políticos, dos famosos que lutam, que se esforçam para legalizar esta maldição chamada de droga, que mata as nossas crianças, destrói os nossos jovens, está exterminando com a humanidade. Essa mesma pessoa, esses mesmos, faz a mesma coisa para legalizar um assassinato cruel e covarde. E eles sabem como é que eles chamam? Eles matam criança, matam vida dentro do útero da mãe sem a menor chance de se defender. Sabe como é que eles chamam? Aborto legal. Você já imaginou? Se isso é legal, imagina o que é ilegal na cabeça dele. Senhor, tem misericórdia daquele que está no hospital em estágio terminal, não tem antídoto para a enfermidade. Por aqueles que estão na prisão, tem família presa, por causa, Senhor Jesus, dos vingadores políticos e ideológicos, que estão no hospital do câncer, do HIV, da doença degenerativa, por não ter antídoto, estão em estado terminal. O hospital do fogo selvagem, da rancemia, da diabetes, da hemodiálise, das doenças desconhecidas, do vírus do mosquito, aquele que tem qualquer deficiência física ou intelectual. Nós precisamos de ajuda e de oração. Senhor Jesus, em teu nome é que nós pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos envie a paz, a luz, que assim seja. Graças a Deus.